forma de nós alcançarmos e termos uma adesão próximo do ideal. Nós hoje estamos com essa webinar. Eu já de pronto quero agradecer os meus 2 amigos enfermeiros, por um acaso, os 2 se chamam Daniel Leão e o Daniel Gomes, são amigos mesmo. Eu fico muito honrado com a participação deles e os demais que estão aqui. Já queremos agradecer também toda a direção do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, na pessoa do Dr. Roberto Rangel, que tem nos permitido e dado essa abertura para que as instrutivas, tudo aquilo que se compreende da educação continuada, que possa ser realizada com investimento e com as permitivas. Eu quero iniciar aqui essa nossa webinar, abrindo este momento agora para que os palestrantes possam fazer as suas prerrogativas iniciais. Vou começar com o Daniel Gomes, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele, depois o Daniel. A minha, eu acho que a maioria já conhece, né? Eu estou, nesse momento, na coordenação da educação continuada do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, estamos com esse desafio, e a nossa intenção é que, aos olhos de muitos, possam ser vistos as grandes coisas que serão realizadas através deste hospital nos próximos anos. Tá? Conto com todos e que tenhamos uma excelente webinar. Estamos aqui para fazer a moderação. Vou me comportar como moderador, porque, na verdade, os especialistas são Daniel Gomes e Daniel Leão. Então, Daniel Gomes, você pode fazer as suas prerrogativas iniciais. Bom, boa noite a todos aí. Em primeiro lugar, mais uma vez aí, Marcos, obrigado pelo convite, né? Já é uma amizade aí de muitos anos que a gente tem, né? E poder tá aqui com você e com os amigos aí que estão assistindo a gente, o Daniel também, é uma grande satisfação, né? Poder compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos absorvido ao longo desses anos. É sempre bom poder compartilhar, repartir e contribuir com o crescimento e conhecimento dos outros colegas que estão presentes aí com a gente, tá? Meu nome é Daniel, como eu já falei, eu sou enfermeiro, já desde 2011, tenho 10 anos aí como enfermeiro, mas eu iniciei na enfermagem em 2008, Marcão foi meu enfermeiro, meu supervisor, meu coordenador, meu mentor na enfermagem aí por muito tempo, né? Eu tenho muito orgulho aí dessa amizade, parceria que eu tenho aí com ele também. Hoje eu sou especialista em gestão hospitalar, expert em feridas e curativos, tá? Faço parte da comunidade Imersão 4, uma comunidade que trabalha focada, né, no tratamento de feridas, tratamento de curativos, numa perspectiva de que esse paciente ele pode vir a ter uma lesão sim, mas essa lesão ela precisa cicatrizar bem rápido, desde que você não olhe apenas para a ferida, mas olhe para o teu paciente como um todo, né? E tem sido gratificante poder ver isso nos meus pacientes. Eu atuo hoje no Hospital Icaraí, hospital da rede privada, em Niterói. Lá eu atuo como coordenador de enfermagem, já estou lá no hospital há 3 anos, comecei como enfermeiro rotina lá, em outubro de 2008. E em janeiro desse ano eu assumi a coordenação de enfermagem da unidade de internação. Tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso esse que a gente vai passar junto aqui. Daniel Leão. Fala, pessoal, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me escutando? Certinho, né? Beleza. Sim, sim. Todo mundo. Meu nome também é Daniel. Eu sou enfermeiro com carreira já na área da terapia intensiva. Mais recentemente, na área da estomaterapia. É uma especialização que eu me encontrei e me apaixonei bastante. Completo 1 ano, agora no início de 2021, na comissão de curativos do Hospital Adventista Silvestre, o qual eu sou responsável. É uma equipe de cerca de 15 pessoas e outros membros convidados. E nós desenvolvemos uma série de atividades dentro do hospital que são específicas para a área de prevenção, principalmente, e também tratamento das lesões. Lá, então, eu desenvolvo principalmente a ação de gerência dessas atividades e acompanhamento. Por isso que nessa conversa aqui eu trarei um olhar, uma ótica um pouco mais quantitativa e analítica das lesões.
eu acho que nossa conversa vai se completar bastante, né, com o Daniel, e eu espero que vocês aproveitem bem o assunto que a gente tem para passar e o conhecimento que a gente tem para compartilhar. E, como sempre falo, eu estou à disposição, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de qualquer coisa, sei que minha experiência não é tão grande quanto a dos colegas que estão falando aqui agora, mas eu já passei por bastante coisa, por bastante tecnologia nova também, e estou à disposição para ajudar vocês em qualquer coisa. Ótimo. Parabenizo os dois pela carreira, que Deus continue abençoando e que seja linda como temos visto. Eu tenho alguns pedidos a fazer antes de nós darmos continuidade. Eu preciso que todos mantenham os seus microfones desligados para que não haja uma interferência. Eu também oriento a todos que, se precisarem fazer as suas perguntas, que utilizem o recurso do chat. Eu tenho aqui 2 enfermeiros me ajudando, mais a tia Zora, que também está de plantão, lá no INTO, que também está me ajudando. Eu tenho aqui o enfermeiro Anderson, que é o enfermeiro do Núcleo de Segurança de Paciente, e o enfermeiro Renan, que também está me ajudando ali no chat, que é o Renan da Educação Continuada. Eu tenho o pessoal da GELP aqui, que é o grupo especializado aqui do Ronaldo Gazola. Ela faz o sinalzinho aí, Rafa, ela que faz a gestão de lá. Tá? Também tem a enfermeira Elaine, que também é gestora da GELP, e nós estamos aqui para aprender. Eu quero aprender muito e eu quero que as nossas expectativas sejam todas atendidas. Daniel, vamos iniciar? Daniel Gomes. Beleza, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Perfeito, eu vou seguindo aqui no computador junto com vocês aí também. Ok. Quando tiver aí na tela, você sinaliza para a gente, Marcos. Beleza, espera aí. E se aparece para você? Perfeito, perfeito. Dá um F5 aí para abrir a tela inteira, para o pessoal conseguir enxergar bem. Isso. Isso, beleza. Pode passar para a próxima tela. Queria começar, gente, dizendo que qualquer tecnologia que nós formos utilizar, né, para tratar uma ferida, para fechar uma ferida, para cicatrizar uma lesão por pressão propriamente dita, ela precisa ser pensada no paciente como algo secundário. Porque o primário, quando se fala em lesão por pressão, o primário é a prevenção, tá? Seja para o paciente que está numa instituição hospitalar, que está numa home care, que está numa clínica de transição, o primário para esse paciente precisa ser a prevenção, tá? Então, hoje, de verdade, nós vamos falar sobre medidas para prevenir lesão por pressão no paciente que está internado, e as medidas que nós vamos apontar aqui hoje vão pegar desde o paciente que chega na emergência e depende de algumas horas ali até ter a vaga dele, o paciente que passa pela unidade de internação, paciente que chega na terapia intensiva, volta para a unidade de internação e segue o seu caminho para casa, né? Pensando numa perspectiva de que o meu paciente ele vai entrar no hospital, ter uma saída certa, no tempo certo, de acordo com aquilo que foi planejado no seu plano terapêutico, e principalmente sem eventos. O evento que a gente vai falar hoje e o que a gente vai trabalhar para prevenir daqui para frente é a lesão por pressão, tá? Então, tem uma definição, tá, do painel consultivo nacional de úlceras de pressão, de lá dos Estados Unidos, essa organização, tá? Eles vão definir que lesão por pressão é uma lesão que abre, que o paciente desenvolve, que ela pode ser uma lesão aberta ou não, e ela ocorre a partir da pressão exercida de uma proeminência óssea sobre um tecido mole e uma superfície dura. A partir dessa pressão, a literatura vai dizer que já com 30 minutos você pode ter uma lesão por pressão ali naquele paciente. Tá? A gente não fala mais de úlcera propriamente dita, porque todas as vezes que você pensa em úlcera, você pensa numa ferida aberta. E quando a gente fala de uma lesão por pressão, por exemplo, no estágio 1, essa ferida ela não está aberta, né? A gente tem uma hiperemia, que é uma hiperemia não branqueável ali. Quando a gente fala, por exemplo, de lesão tissular profunda, não necessariamente a gente vai ter uma ferida aberta. Então, por isso, teve essa virada na nomenclatura e saiu de úlcera, hoje nós chamamos de lesão. Então, como que elas ocorrem?
eu estou com o meu paciente sobre uma superfície dura e o tecido mole subjacente, o tecido mole por baixo, ele deixa de receber irrigação sanguínea, consequentemente, ele deixa de receber... Acho que alguém falando aí junto comigo. Consequentemente, esse paciente deixa de receber oxigênio naquela superfície, aquele tecido morre e ali se desenvolve uma lesão, ok? Então, nós vamos trabalhar de forma que aquele tecido, aquela proeminência óssea, aquele tecido subjacente, ele esteja protegido, né? Vamos mobilizar o nosso paciente, vamos aplicar medidas que vão evitar que essa lesão se desenvolva, tá? Então, para iniciar, eu trouxe aqui o conceito, né, do que é lesão por pressão. A gente já acabei falando aí sem fazer a leitura, e hoje a lesão por pressão, ela é estratificada em 6 estágios diferentes, tá? O estágio 1 é pele íntegra, onde a gente tem ali uma hiperemia ou eritema não branqueável. O estágio 2, a gente tem a perda da espessura parcial da pele. A primeira camada de pele se perdeu do paciente em decorrência daquela pressão exercida sobre uma proeminência óssea e sobre um tecido mole por baixo, subjacente. No estágio 3, você já tem acometimento de tecido subcutâneo, tecido adiposo. No estágio 4, você já tem exposição nessa lesão de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem, possivelmente ali também exposição óssea. Essa ferida vai ser sempre uma ferida de difícil manejo, uma ferida em que o tratamento e a cicatrização dela não vai ser algo curto, vai ser algo de médio para longo prazo, vai ser uma lesão que vai trazer uma repercussão muito grande para o nosso paciente, porque ele vai viver em função daquela ferida enquanto ela estiver aberta, e as atividades de vida diária dele vão estar prejudicadas por conta dessa ferida. Por isso a prevenção ela é tão importante, porque pensando no paciente que está no hospital, nós temos ali um impacto psicológico no paciente, o impacto na clínica do paciente. Essa lesão ela pode evoluir para uma ferida infectada, isso vai impactar diretamente para os custos para a unidade hospitalar, né? O tratamento de uma ferida, quando você pensa em tecnologia, é um tratamento caro, é um tratamento que envolve, muitas das vezes, um tempo maior de internação do nosso paciente. Então, o manejo vai ser sempre um tanto quanto complexo, tá? Nós temos a lesão por pressão não estadiável, aquela que a gente não consegue classificar, porque sobre a lesão formou-se uma capa de necrose ali, é o que a gente chama de escara ainda hoje. Então, eu tenho uma ferida, eu sei que eu tenho uma ferida, mas por cima da ferida, como está mostrando aí na imagem, eu tenho uma capa preta, uma capa de necrose. E o grande problema desse tipo de ferida é que depois que eu realizo o desbridamento dessa ferida, essa ferida normalmente vai ser uma lesão classificada como estágio 3 ou estágio 4, é uma lesão que tem um comprometimento tissular um pouco mais profundo, tá? E a gente tem aí também uma nova nomenclatura, né, que tem entrado aí no linguajar dos profissionais, apesar de já estar há algum tempo aí na literatura, que é a lesão tissular profunda, tá? Também tem uma imagem aí da lesão tissular profunda. A lesão tissular profunda, ela pode ter a pele intacta ou não, como eu já falei anteriormente, e ela tem algumas características que a marcam. Ela tem uma coloração mais puxada para o púrpura, para o marrom, um vermelho assim bem escuro, concentrado, tá? Que não esbranquece a dígito-pressão. E independente de você saber classificar, de você saber estagiar uma lesão por pressão, o importante é você saber o fundamental. E qual é o fundamental? Saber prevenir, tendo em vista que a repercussão de uma lesão por pressão, seja estágio 1, seja estágio 4, seja uma lesão não estagiável, seja uma lesão tissular profunda, a repercussão financeira, a repercussão psicológica, a repercussão clínica para o paciente, ela vai ser muito grande, tá? E algo que nós precisamos refletir é que já há algum tempo, alguns anos pelo menos, a prevenção de lesão por pressão, ela já vem sendo trabalhada como uma das 6 metas da Política Internacional de Segurança do Paciente. Isso tem sido divulgado pelo Ministério da Saúde há muito tempo já. Muitos hospitais têm esse bannerzinho aí estampado dentro das suas unidades, na unidade de internação, na terapia intensiva, na emergência, tá? E ali o número 6, né,
fala sobre reduzir risco de queda e reduzir úlceras por pressão. Ali ainda fala de úlcera por pressão, mas hoje a gente já virou essa chave da nomenclatura, já fala de lesão por pressão, tá? E eu coloquei assim, ó, a maioria das lesões por pressão poderiam e podem ser evitadas com a aplicação de medidas preventivas e avaliação do risco do paciente. E esse risco, gente, ele precisa ser avaliado desde o momento da admissão do paciente. Eu sempre digo que o momento da admissão, essa anamnese primeira que se faz do paciente pelo enfermeiro, ele é um momento ouro para tudo e também para prevenção de lesão por pressão, tá bom? Então, no momento da admissão, eu já preciso utilizar os instrumentos que vão me auxiliar na estratificação do risco desse paciente em relação ao desenvolvimento da lesão por pressão, tá? E essa reavaliação, dependendo do protocolo da instituição onde você está inserido, essa reavaliação ela vai ser feita a cada 12 horas, ou seja, a cada 12 plantão, a cada troca de plantão, o enfermeiro vai estratificar novamente o risco de lesão por pressão desse paciente, ou a cada 24 horas o enfermeiro vai avaliar novamente qual é o risco de lesão, do desenvolvimento de lesão por pressão desse paciente, tá? Eu já vi relato de colegas que trabalham em instituições que o risco ele é mensurado a cada 6 horas. É óbvio que isso depende de uma estrutura de dimensionamento de equipe, depende de uma filosofia implantada e depende de toda uma engenharia que vai fazer a enfermagem se movimentar em torno disso. Mas se nós conseguirmos e colocarmos em prática essa avaliação no momento da admissão, estratificando o risco desse paciente e fazer uma nova avaliação em relação ao risco de abrir lesão por pressão nesse paciente a cada 24 horas, nós já estaremos dando um grande passo em direção à prevenção de lesão por pressão. E é possível, gente, sim, é possível prevenir lesão por pressão com baixos custos, tá bom? O nosso foco vai precisar ir além, vai precisar transcender a mudança de decúbito. Hoje, quando você, por exemplo, conversa com muitos colegas enfermeiros e até técnicos de enfermagem sobre as medidas que podem ser aplicadas para prevenir lesão por pressão, muitos colegas vão falar mudança de decúbito a cada 2 horas. A literatura já avançou em relação a isso. E hoje a literatura ela traz para a gente que a mudança de decúbito vai ser de acordo com o risco que o paciente tem de abrir lesão por pressão, chegando até, a literatura aponta isso, que o paciente ele pode ser mobilizado no leito ou reposicionado no leito a cada 15 minutos. Mais uma vez, talvez aqui no nosso contexto de Brasil e Rio de Janeiro também, a gente vai ser impactado pela questão do dimensionamento da equipe. É óbvio que é muito difícil você remobilizar ou reposicionar o paciente no leito a cada 15 minutos com a realidade de algumas instituições que nós temos aqui no Brasil. Mas nós precisamos transcender a esse limite, né? Será que o meu paciente com uma mobilização a cada 2 horas ele vai estar sendo bem assistido em relação à prevenção por lesão por pressão? Eu quero te instigar a pensar que talvez não, que talvez o teu paciente precise ser mobilizado a cada 1h30, que talvez o teu paciente precise ser mobilizado a cada 1 hora. E nós precisamos pensar sobre isso. Muitas das vezes, essa mobilização do paciente não vai envolver o manejo de muitas pessoas da equipe. Alguns pacientes não vão tolerar a mudança de decúbito. E nós vamos fazer apenas uma descompressão das proeminências ósseas desse paciente, com a utilização de coxim. Então, é uma mobilização do paciente que vai usar menos recursos humanos, menos pessoas, e que vai ser uma atividade rápida e vai nos ajudar a prevenir, tá? Se nós olharmos e conseguimos avançar o nosso olhar para além da mobilização a cada 2 horas, certamente nós teremos resultados positivos dentro das nossas instituições no concernente à prevenção de lesão por pressão, tá? E aí eu apontei aqui, que é o próximo slide que o Marcos já colocou aí para a gente, os principais fatores de risco para a lesão por pressão. Sabendo que as lesões por pressão podem se instalar em até 30 minutos, lembra que a literatura fala de mobilizar o paciente no leito a cada 15 minutos?
30 minutos na mesma posição, dependendo da condição do paciente. Quero te lembrar que você vai olhar para o teu paciente de forma holística, de forma geral, olhar para ele como todo. 30 minutos é o suficiente para se ter, por exemplo, uma lesão por pressão estágio 1 nesse paciente. Nós vamos listar aqui alguns fatores de risco que precisam ser avaliados no nosso paciente, tá? Então, são eles: mobilidade reduzida ou imobilidade, um fator de risco para abrir lesão por pressão. Nível de consciência alterado. Por que o nível de consciência alterado é importante ser avaliado? Porque quando o teu paciente ele tem alteração do nível de consciência, muito possivelmente ele vai ter uma percepção, a dor alterada também. E a dor, o desconforto é um sinal de alerta. Para quando a gente está sentado em uma posição e aquela posição começa a ficar muito desconfortável, a gente se reposiciona na cadeira ou até mesmo dormindo na cama. Mas quando eu tenho alteração do nível de consciência, eu não consigo fazer isso. E esse paciente é um candidato para abrir lesão por pressão. Idade avançada, pacientes idosos têm a pele mais friável, aquela pele que mais facilmente vai abrir uma lesão. Baixa perfusão é um risco que a gente precisa marcar aí um asterisco, porque a baixa perfusão é um fator que vai levar o nosso paciente a abrir lesão por pressão. Aliás, a lesão por pressão ela é resultado da baixa perfusão tecidual. Não chegou sangue, não chegou oxigênio, a lesão por pressão abriu. Desnutrição. O fator nutricional do paciente precisa ser avaliado diariamente por você, técnico, enfermeiro, pela equipe multiprofissional que está prestando assistência a esse paciente. Tabagismo também é um fator que vai interferir aí no desenvolvimento de lesão, tá? Paciente que fuma é um paciente que vai ter vasoconstrição periférica, que vai chegar menos sangue ali nas regiões de proeminência óssea, e esse paciente vai abrir uma lesão por pressão, ele pode abrir uma lesão por pressão. A umidade, precisamos avaliar constantemente a umidade do nosso paciente. Há 12, 13 anos atrás, quando eu era técnico de enfermagem, nós tínhamos uma prática, né? A cada 6 horas, nós olhávamos obrigatoriamente para ver se a fralda do nosso paciente estava molhada e precisava ser trocada. Hoje a gente entende que nós precisamos olhar a fralda do nosso paciente para checar a umidade, por exemplo, com pelo menos 3 horas, gente. Encurtou, porque a umidade é um risco altíssimo para que o paciente abra lesão por pressão. Fricção e cisalhamento precisa ser avaliado, é um outro fator de risco. Sensibilidade da pele alterada, que vai estar intrinsecamente ligada aí à comorbidade, tá? Eu tenho um relato de um paciente que ele trabalhava vendendo churrasco e caiu um pedaço de brasa no chão, ele não viu aquela brasa caída no chão e ele pisou sobre a brasa. Ele era diabético, a diabetes dele estava descompensada, ele já tinha uma doença vascular periférica relacionada à diabetes, ele fez uma lesão ali por conta daquela brasa no pé e ele não sentiu que feriu. Ele só soube que feriu porque o pé dele sangrou e alguém sinalizou para ele. Então, a baixa sensibilidade, ela muitas das vezes está ligada a um paciente, por exemplo, que tem diabetes descompensada, tá? Que entra aí no quadro de comorbidade. Avança para mim, Marcos, por gentileza. Isso. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma escala preditiva muito utilizada, muito disseminada. A gente tem algumas outras escalas também que vão trabalhar a prevenção de lesão por pressão, mas eu escolhi usar e colocar aqui no slide para a gente a escala de Braden, porque eu acho que é a escala que está melhor disseminada e melhor medulizada, né? Mais na cabeça das pessoas que trabalham com assistência de enfermagem aqui no Brasil, tá? A escala de Braden ela foi traduzida aqui no Brasil no ano de 1999 e desde então ela vem sendo disseminada com o objetivo de estratificar o risco que aquele paciente tem de desenvolver lesão por pressão. Então ela vai ter alguns descritores e dentro desses descritores, de acordo com a resposta do paciente, ele vai pontuar de 1 até 4 pontos, com exceção para fricção e cisalhamento, que pontua de 1 até 3 pontos, tá? E quanto menor a pontuação desse paciente, quanto mais próximo de 1, maior o risco desse paciente desenvolver lesão por pressão. Quanto mais distante de 1, menor o risco desse paciente desenvolver lesão por pressão.
E aqui a gente volta para uma questão inicial. Lembra que eu te falei que a admissão é o momento ouro para você estratificar o risco do teu paciente? Então, se de repente no teu hospital você não tem um instrumento para avaliar o risco de lesão por pressão dos teus pacientes, hoje é uma oportunidade para você buscar, né? Começar lá, de repente, na tua unidade, como um piloto, no teu andar, no teu plantão, né? Vou fazer um projeto piloto no meu plantão, alinha com a gerência de enfermagem, com a direção do teu hospital, eu tenho certeza que o teu coordenador, o teu supervisor, o teu gerente vai soltar fogos de artifício se você começar a falar de prevenção de lesão por pressão. Então, eu não vou ler tudo que está escrito aqui, mas a escala de Braden, ela vai trabalhar a avaliação da percepção sensorial do paciente, a avaliação da umidade desse paciente, avaliação da atividade desse paciente, avaliação da mobilidade, e aí eu quero abrir um parênteses que atividade é diferente de mobilidade, tá? A atividade vai avaliar o grau de atividade física do paciente, enquanto a mobilidade vai avaliar a capacidade que o paciente tem de se ajustar independente da ajuda de um terceiro, tá? A nutrição, quero bater aí na nutrição, a nutrição é algo importante. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, precisam estar com um olhar atento para a nutrição, precisam abrir um diálogo com o nutricionista que está assistindo esse paciente, porque a nutrição vai ser fundamental tanto para a prevenção quanto para o tratamento da lesão por pressão. E vai trabalhar o sexto aí, fricção e cisalhamento. Pode avançar, Marcos. E aí eu abri o campo aqui, tá, gente? O quadrado falando sobre cada um deles, tá? Então, na percepção sensorial, eu só vou falar quais são os apontamentos, e aí dentro do quadrado eu já coloquei o que você tem que avaliar, tá? Essa aula já está disponível aí com o Marcos, pode disponibilizar, tá, Marcos? A aula aí para quem quiser utilizar aí nos seus hospitais, pode ficar muito à vontade, tá? Uma aula que eu preparei aí para liberar para vocês mesmo, tá, gente? Percepção sensorial, vou avaliar se o paciente ele é totalmente limitado, se ele é muito limitado, se ele é um paciente levemente limitado ou se ele não tem nenhuma limitação. E aí embaixo eu coloquei a explicação de cada um deles, tá? Na umidade, eu vou avaliar se o meu paciente ele fica completamente molhado, se ele é muito molhado, se ele está ocasionalmente molhado ou se ele está raramente molhado. Atividade. Na atividade, eu vou avaliar se o meu paciente ele é um paciente acamado, se ele é um paciente confinado à cadeira, se ele é um paciente que caminha ocasionalmente ou se ele é um paciente que anda frequentemente. Em relação à mobilidade, vou avaliar se o meu paciente ele é totalmente imóvel ou se o meu paciente ele é bastante limitado, ou se o meu paciente ele é levemente limitado ou se ele não apresenta limitação. Em relação à nutrição, vou avaliar se a nutrição dele é pobre, se a nutrição dele é provavelmente inadequada, se está adequada ou se é excelente. Fricção e cisalhamento é o único que pontua de 1 até 3 apenas. Vou avaliar se ele tem um problema em relação à fricção e cisalhamento, se ele é um paciente que tem problema em potencial ou se ele não tem nenhum problema em relação à fricção e cisalhamento, tá? E como que eu vou estratificar o risco de acordo com o Braden, tá? De acordo com a escala de Braden, o risco do paciente vai ser pontuado de 6 até 23 pontos. E aí, gente, de acordo com o risco, você vai aplicar um pacote de medidas. Por exemplo, o paciente que pontua 23 pontos, ele é um paciente que tem um risco baixo para lesão por pressão. Será que eu preciso mobilizar esse paciente a cada 2 horas? Óbvio que não. Se eu pontuo 23, eu coloco lá na prescrição de enfermagem, mudança de decúbito a cada 2 horas, eu estou desperdiçando mão de obra da enfermagem, porque esse paciente não precisa, provavelmente ele se mobiliza sozinho. Provavelmente para esse paciente eu vou precisar apenas fazer uma reavaliação de proeminências ósseas a cada 24 horas, porque ele é um paciente de risco baixo, ok? Então, depois que eu apliquei o Braden no paciente, depois que eu usei a escala preditiva, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório de cada um daqueles descritores ali. E o somatório desse paciente, ele vai ser risco baixo se ele tiver uma pontuação maior ou igual a 15 pontos, ele é um paciente de risco baixo, e aí eu tenho um pacote de medidas para esse paciente, tá? Ele pode ser um paciente de risco moderado, se ele tiver pontuação de 13 a 14 pontos, e aí no risco moderado eu já começo a pensar, será que eu preciso aplicar um colchão especial para esse paciente?
Será que eu preciso aplicar um protetor de proeminência óssea, dependendo do lugar onde você estiver inserido? Pode ser um filme transparente, pode ser um hidrocoloide, pode ser uma espuma de poliuretano, que é o que a gente tem de melhor em relação à tecnologia para prevenção de lesão por pressão. Será que esse paciente ele precisa ter uma mudança de decúbito com tempo mais encurtado? Começa a pensar ali em 2 horas? É algo para se refletir. Paciente com pontuação de 10 a 12 pontos é um paciente de risco elevado. E esse paciente, eu começo a pensar nele aí em manejo da dor. Será que esse paciente ele tem uma boa resposta, uma boa percepção sensorial? Ou será que esse paciente ele só responde à dor quando eu faço o estímulo? Porque se esse paciente só responde à dor quando eu faço estímulo, isso vai estar intrinsecamente a capacidade de mobilidade dele. É alguém que não vai se incomodar de ficar 6, 7, 8 horas no decúbito lateral esquerdo e vai abrir uma lesão por pressão ali no pavilhão auricular, no trocânter, no maléolo lateral, né? Então é alguém que eu preciso pensar com mais carinho, refletir com mais atenção sobre a clínica desse paciente. E o paciente com um risco muito elevado, um risco severo, um risco altíssimo, é o paciente com Braden menor ou igual a 9 pontos. O que eu preciso estar atento a esse paciente, que é algo que me chama muita atenção? Muitos desses pacientes que têm o Braden menor ou igual a 9, Marcos, e todos os outros amigos que estão aí com a gente, é um paciente que não tolera a mudança de decúbito. O que você quer dizer com isso, Daniel? É aquele paciente que muitas das vezes tem uma sequela neurológica e ele tem uma posição viciosa. E você bota ele no decúbito lateral direito e ele escorrega para o decúbito dorsal. Você bota ele no decúbito lateral esquerdo, ele escorrega para o decúbito dorsal de novo. Ele já tem uma posição de vício dele ali. Então, nesse paciente, eu preciso estar muito atento à utilização do coxim. Nesse paciente, eu preciso estar muito atento à descompressão das áreas de proeminência óssea, porque esse paciente, evidentemente, vai ter uma baixa perfusão em decorrência da pressão ocorrida ali da superfície dura sobre o tecido mole e a proeminência óssea. Esse paciente poderá abrir uma lesão, ok? Pode avançar aí, Marcos, por favor. E aí o próximo eu coloco assim: chegou a hora de prevenir. Eu te falei que com pouco recurso a gente consegue fazer grandes coisas em relação à prevenção. E eu já liberei algumas coisas aí para você. Uma delas é a estratificação do risco utilizando a escala de Braden. Você não vai gastar 1 centavo do recurso do teu hospital ou aí do local onde você está inserido para aplicar a escala de Braden, né? Uma outra coisa que eu te falei é a avaliação desse paciente, tanto na admissão, a cada 24 horas ou a cada 12 horas. Você não vai gastar nada de recurso financeiro aí do teu hospital aplicando essas medidas, tá? Então, eu anotei aqui, gente, para vocês, para todos nós, 6 passos que nós podemos adotar para prevenir lesão por pressão nas nossas instituições. A primeira delas, e é um recurso que envolve dinheiro, sim, e envolve envolvimento aí, talvez, da direção, da gerência de enfermagem, é a adoção de espumas de poliuretano. As espumas de poliuretano são o recurso tecnológico que tem o maior grau de evidência em relação à prevenção de lesão por pressão hoje em dia. E aí você tem espuma de poliuretano de uma camada ou de multicamadas. É sucesso, gente. Espuma de poliuretano é sucesso. Só isso basta, Daniel? Não. Temos outras coisas a fazer, tá? No meu hospital não vai ser adotada espuma de poliuretano. Discute sobre o uso do hidrocoloide. Tem uma boa evidência, menor do que a espuma de poliuretano. Não vai ser hidrocoloide também, Daniel. Discute sobre o uso do filme transparente. Tem uma evidência muito menor em relação ao hidrocoloide e à espuma de poliuretano. Mas nós também temos evidência de que o filme transparente pode nos auxiliar na prevenção de lesão por pressão. Outro, mudança de decúbito. Como eu já falei anteriormente, nós falávamos de mudança de decúbito a cada 2 horas. Hoje nós falamos de mudança de decúbito alinhado com o perfil de paciente. E a literatura aponta para a gente que alguns pacientes devem ser reposicionados no leito a cada 15 minutos. Não vamos ter gasto de dinheiro quando fizermos isso.
vamos ter que ter envolvimento da equipe, né? Vamos ter que ter o amadurecimento da equipe e o entendimento de que a mudança de decúbito é um cuidado importante e fundamental, que vai envolver aí muito trabalho da enfermagem, né? Eu coloquei aí o próximo passo é o controle da diabetes. Já falei um pouquinho sobre ela lá em comorbidade. Controlar a comorbidade, gente, é fundamental para a prevenção de lesão por pressão, tá? Principalmente quando a gente fala de um paciente que tem diabetes descompensada há muito tempo, que tem níveis glicêmicos descompensados há muito tempo. É um paciente que tem diminuição da percepção sensorial, diminuição da dor, que tem comprometimento das terminações nervosas periféricas, que tem um comprometimento vascular periférico importante. Então, diabetes descompensada é um fator importante para o surgimento da lesão por pressão. Então, pense nisso. Qual o diagnóstico principal do paciente? Já sei. Comorbidades, estão compensadas ou estão descompensadas? Pense em trabalhar em conjunto com a equipe médica a fim de compensar comorbidade, porque compensando comorbidade, nós conseguiremos prevenir lesão por pressão. Pode avançar aí, Marcos, por 4, 5, 6, por favor. Desculpa, gente. Rastreio nutricional, também já pincelei sobre isso lá, tá? Uma nutrição adequada, ela é importante na prevenção de lesão por pressão. E aí a gente vai pensar sempre em alinhar a nossa fala com o nutricionista aí da nossa instituição. Vamos pensar em dieta hiperproteica, dieta hipercalórica. Quando pensamos em dieta hiperproteica e hipercalórica, precisamos abrir o nosso pensamento para esse paciente é cardiopata, esse paciente ele é nefropata, esse paciente ele é hepatopata. Precisamos discutir isso, tá? Porque se tivermos essas patologias associadas, talvez uma dieta hiperproteica ou hipercalórica não seja o indicado para esse paciente. Mas podemos pensar na introdução de frutas na alimentação desse paciente, podemos pensar na introdução de vitaminas, podemos pensar especialmente aí na vitamina C e nas verduras também para esse paciente. Vai ser muito importante para a prevenção de lesão. Cuidado com a umidade da pele, tá bom? Eu já falei sobre isso, só vou reiterar. É importante avaliar a fralda desse paciente a cada 3 horas. A cada 3 horas, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, qualquer profissional que esteja envolvido na assistência, precisa pensar em olhar na fralda desse paciente, porque a umidade ela vai ser um fator precipitante para a abertura de lesão por pressão. E o último ponto que eu coloquei nesse tópico aqui é a utilização do colchão pneumático, tá? Desses 6 passos. A utilização de colchão adequado, tá? Não precisa necessariamente ser um colchão pneumático, tá? Mas pode ser um colchão piramidal, caixa de ovo, como a gente conhece. E aí, muitas das vezes, dependendo da instituição onde você está inserido, você vai envolver a família aí, né, na aquisição. Às vezes o paciente já tem em casa esse colchão e traz para o hospital, tá bom? E eu não coloquei, mas eu acabei falando agora, envolver a família é importante, gente. Envolver a família no processo de prevenção de qualquer agravo para o paciente é extremamente importante, tá? O próximo slide aí vai ficar o meu obrigado por essa primeira participação. Espero que tenha sido, foi rápido, mas eu espero que tenha sido esclarecedor aí para todos. Deixa eu puxar aqui. Acho que voltamos à tela global de todos aí, né? Daniel, parabéns pela sua apresentação. Já vamos abrir para o Daniel Leão, que ele vai trazer um outro formato de ideia aí, que eu quero aprender também. Só lembrando ao pessoal que está aí participando justamente conosco, que ao final nós vamos disponibilizar um linkzinho para você preencher, para que seja concedido para você o certificado de 2 horas de participação do webinar. Tá? Isso para os que ficarem conosco aqui até o final. Nós temos, nesse momento, 90 participações, e isso me deixa muito feliz. Daniel, você conduz aí agora a sua participação, tá bom? E ao final nós
estaremos aqui expondo as perguntas pelo chat. Eu não vou poder abrir aqui para todo mundo participar, porque para esse quantitativo a gente não vai conseguir atender a todos. Então, coloque sua pergunta lá que nós vamos expor aos palestrantes. Daniel, pode dar continuidade. Obrigado. É isso aí, pessoal. Antes de começar, eu só queria reforçar aqui que tudo que o Daniel falou é uma coisa universal. É impressionante você ver a semelhança nos objetivos, no que os hospitais almejam. É sempre muito próximo, uma coisa da outra é sempre muito próxima, sempre os hospitais vão seguir protocolos bem semelhantes. Isso é muito bom observar. É diferente de outros protocolos que você vai ter variações grandes de hospital para hospital, mas para prevenção de lesão, que é um problema nacional, um problema mundial, na verdade, a gente tem aí uma base teórica muito bem estabelecida. E é por isso que a gente tem essa uniformidade de ideias aí entre os hospitais, entre as instituições. Eu acho isso sensacional. Deixa eu abrir aqui minha apresentação para vocês. Eu vi uma pergunta aqui, estava passando o olho, e eu já queria responder. A pergunta foi feita para o amigo Daniel, mas é algo simples, inclusive está dentro da minha apresentação também, a respeito da escala, das escalas disponíveis para avaliação de risco para lesão por pressão. Bom, a mais conhecida aqui no Brasil, né, nas Américas em geral, é a escala de Braden, é a mais difundida mesmo. Mas hoje, no Silvestre mesmo, a gente vem tentando modificar a escala de avaliação de Braden para o Waterloo, que é uma outra escala. Existem várias escalas, mas a Waterloo, para nossa avaliação, depois de um teste piloto, foi a escala mais precisa e com um valor de predição mais próximo do real. Então, é aquela escala que se diz que vai abrir lesão, geralmente o paciente tem realmente um risco real. Braden é muito boa e prática, mas às vezes ela não reflete muito bem a realidade. Mas não que ela seja ruim, não. Muito pelo contrário, uma escala muito boa, renomada, já por muito tempo ela vem sido utilizada e sem problema nenhum. Então, para iniciar a apresentação... Professor, eu não estou conseguindo te ouvir. Não está conseguindo me ouvir? Alguém mais tem problema de áudio? Não está conseguindo me ouvir? Para mim aqui está ok, estou ouvindo bem. Professor, boa noite. Sim. Eu achei muito engraçado, porque pelo meu e-mail eu só recebi o comunicado, não tinha link nenhum. Tive que pedir o Edu para ver se ele conseguia me mandar. Não, depois a gente vê isso. Eu vou ver o que aconteceu em relação à plataforma de vocês. Vamos lá. Tá aparecendo a apresentação para vocês? Para mim tá ok. Show, beleza, vamos lá então. Pessoal, eu vim trazer essa abordagem um pouco diferenciada a respeito do papel da informação na prevenção e também no tratamento das lesões. Eu já queria que vocês começassem a refletir como que olha, eu tenho material, eu tenho técnica, tenho uma forma de enfaixar o paciente, tenho gases diferentes, tenho micropore, transpore, tem um monte de material diferente, tecnologia é o que não falta, tenho técnicas diferentes, a gente sempre está aprendendo coisa nova, mas como que a informação, como que a coleta de informação vai me ajudar a tratar uma lesão, por exemplo, diretamente? Queria que vocês refletissem nisso para a gente começar a conversar. Algumas perguntas, então, para incentivar o pensamento aqui. Eu preciso ter um forte setor de marketing, qualidade, desenvolvimento, educação continuada, entre muitos outros, para executar uma análise de qualidade. Precisa ter um setor específico para executar uma análise do hospital de qualidade. E aí, quando eu falo de análise, eu tô falando de lesões, tá bom? De incidência, de prevalência de lesões. Mas, assim, isso é importante? Qual que é a importância desse tipo de análise? O tempo gasto na cadeira, atrás de um computador, que não é pouco, vale a pena no final do dia? Como a informação ajuda você a evitar lesões e até mesmo tratar? Como a informação ajuda... Alguém está com o microfone aberto. Valeu. Como a informação ajuda a instituição que você trabalha,
seus colegas de trabalho e equipe multidisciplinar em geral? Bom, eu espero que até o final dessa apresentação essas perguntas tenham sido respondidas. Mas se vocês ainda não tiverem conseguido entender, a gente volta aqui e tenta explicar, e tenta esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Mas eu preciso que vocês tenham em mente a resposta bem clara para essas perguntas aí, até o final da apresentação. Bom, para começar, a chave aqui da apresentação é rede de informações. Eu vou repetir esse termo ao longo da apresentação várias vezes, porque a rede de informações é fundamental, essencial na prevenção e no tratamento das lesões. A gente viu o colega Daniel falar sobre as escalas de avaliação, categorização das lesões, que é o antigo estadiamento. Tudo isso também faz parte de coleta de dados, tá? Mas quando a gente fala de rede de informação, a gente também envolve o processamento desses dados. A gente vai chegar lá. Bom, hoje mesmo eu fiz uma outra apresentação durante a parte da manhã, e eu não modifiquei nada. Eu peguei o slide que eu apresentei de manhã para falar sobre terapias alternativas e trouxe aqui para vocês terem uma ideia em como que esse assunto da informação impacta diretamente no contexto do tratamento e da prevenção de lesões. Lá nesse ensaio clínico que a gente faz semanalmente, eu introduzi o assunto de terapias menos conhecidas, que também servem, que são de baixo custo e também servem para acelerar o processo de cicatrização. As lesões por pressão, como já foi bem definido aqui pelo colega Daniel, são um problema para a saúde em geral, mas também são um problema do ponto de vista social e econômico, não só para o paciente, também para o hospital. Mas pulando, no Brasil, a prevalência de lesões por pressão em grupo de risco somam 38,9%. Isso nos hospitais universitários. Número que pode variar bastante dependendo da população avaliada. No RAIS, que é no Silvestre, e aqui eu já fiz algumas pequenas alterações, tá? Todos os dados de taxas e avaliação sofreram alterações para não expor dados específicos do Silvestre, tá? Mas vamos supor que no RAIS a prevalência de LPPs desde o início de maio fosse de 46,2%, sendo as lesões complexas de difícil cicatrização e com grande impacto na saúde do paciente, categoria 4, RESVEC 2 maior que 30, igual a 6,31. O que isso quer dizer? Vamos falar português claro agora. Metade dos pacientes, tá? Isso num mundo hipotético, tá? Num hospital, metade dos pacientes, 46,2, quase metade dos pacientes tem algum tipo de lesão. Sendo que a cada 100, 6 pacientes, só 6 agora, eles têm uma lesão um pouco mais complexa. Mas aí vem uma jogada, uma sacada importante. Esses 6 pacientes, e esse é um dado real, tá? Não do Silvestre, mas é um dado de outros hospitais real. Esses 6%, eles são responsáveis pelo investimento que a gente tem que aplicar em pelo menos 2 vezes mais do que todos os outros pacientes que têm lesão. Então, 6 pacientes com lesão grave, essas lesões elas podem vir a custar para a instituição um valor maior do que o dobro do número de pacientes que tem dentro do hospital, só para prevenir e para tratar pequenas lesões. Então, quando a gente quer fazer uma análise financeira, do impacto financeiro, esses dados são muito importantes. E a gente não pode excluir de jeito nenhum, claro que não é um enfoque, mas a gente não pode excluir o aspecto financeiro da prevenção e do tratamento de lesões. Claro que a gente tem toda uma tecnologia suave de conhecimento, de técnica, de habilidade técnica, mas a gente também tem que associar, como foi mencionado a respeito das espumas de múltiplas camadas, a gente tem que associar a tecnologia material também para otimizar ainda mais a prevenção de lesões, ainda mais se o seu hospital for um hospital com uma predominância de pacientes com lesões mais consideráveis ou com um grupo de risco mais significativo, como, por exemplo, idosos. E aí, isso aumenta tempo de internação, incidência de eventos adversos, reinternação, procedimentos de alto custo. Tudo isso, como é que a gente consegue essa informação? Como é que eu sei que o tempo de internação aumenta quando eu tenho lesões mais graves? Isso parece muito óbvio, mas é através do processamento de dados. E aí eu queria separar aqui com vocês o conceito de dado e informação. O dado
os dados são aquelas pequenas informações que eu obtenho que são apenas informações diretas, objetivas. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão mais complexa a respeito daquilo ali. Por exemplo, hoje choveu. Hoje choveu. Agora, se eu digo para você, ao longo dos últimos 30 dias, choveu diariamente no interior do Rio de Janeiro. Eu já te passo uma informação um pouco mais trabalhada, mais complexa, e para você já te dá uma sensação de risco. Olha, provavelmente vai ter uma enchente. Você já consegue elaborar um argumento em cima do que eu te falei. Então, existe uma pequena diferença de dado, de coleta de dado, para processamento de dados que vem com a informação. E aí, o que a gente faz hoje na minha instituição que, assim, eu pelo menos não vejo, não vi essa aplicação em outros hospitais, é uma inovação nossa, mas que eu, assim, teria total prazer de compartilhar, porque é uma forma fácil, prática, de trazer o acompanhamento das lesões para o contexto da enfermagem, que muitas vezes é um contexto bem corrido, pesado, sobrecarregado. Então, trazendo essa ferramenta, a gente consegue facilmente ali acompanhar todo o quadro de lesões do hospital. Por que é importante? Para saber quanto eu estou gastando com lesões, para saber se os meus pacientes estão ficando internados mais tempo, se eu estou tendo, por exemplo, broncoaspiração, IPCS, PAV, por causa de lesões. Ué, mas como assim? Pacientes que ficam internados por causa de lesões tendem a se expor também a um risco que não teriam se estivessem já em casa de alta. Então, se o paciente ficou internado um tempo a mais por causa de uma lesão que ele desenvolveu, eu posso ter intercorrências que se originaram nessa extensão do tempo de internação. Então, essas informações são muito importantes para a gente não se perder, para a gente ter real noção do panorama do quadro geral da instituição. Aqui eu mostro para vocês agora nossa primeira ideia, né, para a coleta de dados lá no hospital. Como é que a gente faz? Hoje a gente tem a ferramenta do Google bem completa, a gente consegue fazer muita coisa através do próprio Google, de graça mesmo. Lá você consegue, por exemplo, criar uma tabela de Excel, e aqui eu vou começar a trazer agora para a prática, tá, pessoal? Eu vou sair um pouco da teoria e vou trazer mais para o mundo real, para você saber mesmo o que fazer se você quiser realmente desenvolver uma ferramenta de acompanhamento eficaz. Você consegue criar uma tabela de Excel, que no Google se chama Spreadsheets. Você consegue criar uma tabela estilo Excel, que fica se atualizando, ela é online, então ela fica se atualizando em tempo real. Então, se alguém em um outro setor atualiza aquela tabela com alguma informação, para mim já aparece aqui, sem mesmo eu esperar minutos. Ela aparece imediatamente para mim. Então, através dessa ideia, nós desenvolvemos esse código QR. Esse código ele está presente em todas as unidades do hospital. E aí, quando um paciente desenvolve uma lesão, ou já vem com uma lesão de casa, o enfermeiro, técnico de enfermagem, ou profissional que recebeu o paciente identificou a lesão, ele aponta a câmera do celular, que é uma ferramenta disponível na mão de todo mundo hoje, aponta o celular para o código que está na parede, e ele vai ter uma série de perguntas ali bem rápidas e práticas para responder, por exemplo, que tipo de evento é esse? É uma nova lesão? É uma lesão que foi tratada? É um agravo de uma lesão? Como vocês podem observar aqui, eu apaguei o nome dos pacientes, mas ali já aparece para vocês o tipo de evento que é. Então, a gente tem várias novas lesões, tem alguns agravos de lesão, admissão de paciente com lesão. Aí você cadastra o nome do paciente completo, a data do ocorrido e as fragilidades que o paciente apresenta no momento da identificação. E isso tudo não é você que vai escrever, você simplesmente vai selecionar a caixa com o assunto que você quer marcar. Bem rápido, bem prático. Isso aí demora menos do que 60 segundos para fazer. Em menos de 60 segundos eu já tenho uma série de informações que, para mim, como gestor da equipe, é muito pertinente para conseguir fazer o acompanhamento do paciente. Vamos supor que eu não estou no hospital. Eu consigo chegar no hospital e ter um histórico de quantos pacientes chegaram no setor, qual a condição dos pacientes e como é uma prévia daquela lesão. Nessa mesma tabela,
se eu tiver autorização do paciente, eu consigo ter uma foto da lesão, eu consigo ter qual o autor, quem foi que deu a primeira, quem foi que identificou primeiro aquela lesão, informações básicas que depois para mim vão ser importantíssimas. E aí vocês vão ver isso mais para frente, conforme a apresentação for avançando. Lá no hospital, antes de falar sobre como a gente faz, queria perguntar para vocês. Vocês avaliam geralmente, através da escala de Braden, o risco para lesão, correto? A gente avalia o risco para abertura de lesão por pressão, para o desenvolvimento de lesão por pressão através da escala de Braden. Como que a gente avalia a lesão em si? Geralmente, a gente avalia por meio da evolução. E aí cada um avalia de uma forma um pouco diferente. Categoria tal, com presença de tecido tal, com dimensões tais e tal. Mas por que a gente não faz assim, então, também com a escala de Braden? Digo que o paciente tem certa fragilidade, outra. Porque escalas nos ajudam a facilitar, a fluidificar a avaliação do paciente. Quando eu tenho uma escala pronta, eu consigo rapidamente determinar qual tipo de fragilidade que o paciente tem, com uma qualidade maior, porque eu passo a não esquecer de certos fatores que na assistência eu posso acabar esquecendo, na escala já está lá, e aí eu tenho no final da escala ainda um bônus, que a escala de Braden também me oferece, que é a avaliação de forma numérica, quantitativa. Por exemplo, meu paciente está com uma escala de Braden, para mim, com resultado de 8 na semana passada. Hoje já está com 4. Esse paciente evoluiu negativamente. Antes era risco moderado, hoje é altíssimo risco. O que aconteceu? Bom, eu consigo criar uma temporalidade e dizer que da semana passada para cá, houve uma piora. E em relação à lesão, como é que a gente faz? Vai ficar só na lesão, vai ficar só na evolução, no papel? Bom, existe uma ferramenta pouco difundida que a gente adaptou para a realidade do nosso hospital. Colocamos em forma de tabela, com código de cores, tudo muito bonitinho, para ajudar o enfermeiro a categorizar aquela lesão de uma forma muito mais específica. Quando eu falo enfermeiro, eu incluo o técnico de enfermagem também, tá? Sempre. Então, primeiro eu tenho na coluna azul dimensões da lesão. E aí eu vou em área de 0, 4 centímetros quadrados, de 4 a 16 centímetros quadrados. Cada coluna dessa tem uma pontuação. E aí eu consigo classificar, já consigo dar uma pontuação para o paciente. Por exemplo, a lesão é enorme. A lesão dele tem 120 centímetros quadrados. E aí eu tenho uma pontuação de 6, um score de 6. Eu consigo dar para esse paciente 6 pontos já na primeira coluna. Eu tenho a segunda coluna, um azul mais clarinho, que é de tecidos atingidos. E ali eu vou ter também uma série de pontuações. Eu vou escolher ali qual a coluna que tem o que o paciente apresenta. Atinge o músculo, atinge tecido ósseo ou anexos. Como que estão as bordas da lesão desse paciente? Como que está o tecido no leito? E o exudato? Tudo isso a gente vai avaliando e vai pontuando, dando uma pontuação. Infecção e inflamação, sinais de infecção e inflamação, sinais de biofilme dessa lesão. Quais são? E aqui eu já não coloco uma pontuação variada, ou é 1 ou é 0, apenas. Então, para todas essas coluninhas eu coloco 1 ou 0. Vou mostrar para vocês como é que isso aí funciona. Mas, a princípio, essa é a nossa forma de avaliar a evolução da lesão. Porque, por exemplo, se eu tenho um convênio que pede para mim a informação de que se essa lesão está piorando ou está melhorando, de forma numérica eu consigo explicar. Se eu não tivesse essa forma numérica, eu teria que dizer, olha, está com tecido tal, antes não estava, agora está com o exudato de certa forma, antes não estava assim, tem sinais de... Com uma escala numérica, eu consigo só passar um número e eu transmito a ideia de que a lesão está melhorando ou não. Essa escala varia de 0 a 35, na nossa adaptação ela varia de 0 a 32. E aí, tendo essa informação de avaliação da lesão em si, eu começo a fazer registro de todas as informações que eu coletei. Então, meu paciente já foi notificado, eu já recebi informações básicas dele, cheguei no leito para avaliar o paciente. Eu posso colocar dentro dessa escala aqui, dentro dessa tabela, o leito, o nome do paciente, a categoria. Eu achei que eu tivesse. Pronto. Eu consigo colocar o leito, nome do paciente, categoria da lesão, local da lesão, e aqui automaticamente a escala ela tem uma fórmula para fazer isso,
ela te dá o score, que é a pontuação de Resbeck. Esse paciente aqui, teoricamente seria eu, está com um score de 23. É uma lesão bem grave. E aí, somado a isso, a gente adicionou lá embaixo também o tipo de curativo que está fazendo, se é oclusivo, se é aberto, se é compressivo, qual o intervalo de troca do curativo e quais coberturas o paciente está em uso. Se é um Biotin, se é um Alevin, se é um Tegum, um hidrogel, alginato, qual tipo de cobertura ele está utilizando. E aí, agora, olhando para a tabela em geral, eu tenho aí uma ferramenta que serve para eu fazer a avaliação, o enfermeiro que está lá no setor, o enfermeiro plantonista, consigo fazer a avaliação, o enfermeiro lá da gerência da comissão de curativos, ou o médico, o dermatologista, ele consegue abrir a mesma tabela do lugar que ele tiver e consultar as informações do paciente dele. Então, toda a equipe de saúde, a equipe multidisciplinar do hospital tem acesso a essas informações. Toda a equipe tem acesso a essas informações. E isso é importante, porque quando a gente cria uma rede de informações, a gente impede que essas lesões piorem sem que ninguém haja, sem que ninguém tome uma ação, ou que a gente perceba a piora. Porque imagine, se o paciente está internado há 4 semanas, o score dele aqui estava com 15, agora está com 25, 4 semanas depois. Se eu não tivesse uma avaliação numérica, não tivesse um histórico, será que eu lembraria de que essa lesão estava um pouco melhor antes, agora está pior? A gente precisa de uma rede de informações muito bem estruturada, inclusive para me respaldar. Sabe por quê? Já aconteceu de pacientes irem para casa sem lesão, e aí a gente colocava o paciente aqui com score 0, não tem lesão nenhuma, só tinha alto risco, e ele volta para a gente agora com uma lesão considerável, com um familiar alegando que essa lesão foi desenvolvida dentro do hospital na última internação. Mas para isso tem a evolução e tem a anotação de enfermagem. Exatamente. Só que, imagine, beleza, no caso de haver ou não uma lesão, mas e se a lesão estivesse pequena, e em casa ela evoluiu bastante? Como é que eu vou comprovar que essa lesão tinha um tamanho específico, com tecidos específicos afetados? A gente tem a evolução? Tem, mas infelizmente, hoje, na prática de enfermagem, as evoluções não têm todas a mesma qualidade. Nem todo enfermeiro, nem todo técnico de enfermagem vai evoluir a qualidade das bordas da lesão, quais são os tecidos do leito, como que está o exudato, como que está sinais de infecção. Eles não vão evoluir tudo isso na evolução de enfermagem. E aí, mas não seria uma exigência da unidade, então? Do local de trabalho? Sempre é uma exigência. Sempre é uma exigência. Mas, ainda assim, infelizmente, a qualidade da evolução em muitos hospitais não é a melhor, não é o ideal, né? Isso não é em todos os casos, tá? Aqui é só uma ferramenta para reforçar essa precaução. Mas se você tem uma evolução que funciona muito bem, os enfermeiros têm evoluído com o registro correto sempre, com horário, com data, com todos esses aspectos, beleza. É só eu copiar aquilo que eu já tenho na tabela. Mas se eu não tenho eu não tenho uma equipe com conhecimento adequado ainda, ou com talvez um conhecimento um pouco precário a respeito desse tipo de avaliação, que infelizmente existe no Brasil, é assim, a gente tem ainda uma carência um pouco de treinamento, de conhecimento pela enfermagem em geral, pela equipe multidisciplinar em geral. Não é nivelado isso aí, tá? É realidade nossa, não é nivelado o conhecimento, infelizmente. Eu ainda tenho uma ferramenta prática, fácil para fazer essa avaliação. E eu consigo me respaldar, através se ela for oficializada, claro, pela instituição, eu consigo me respaldar com um histórico diário de como aquela lesão estava evoluindo, tá? E aí, às vezes, em uma evolução de enfermagem, você dá muita atenção a um evento adverso que o paciente teve durante o dia, uma punção periférica, que ele teve, ou uma punção profunda, ou uma intubação, e aí você não dá muita atenção à lesão, mas você tem uma ferramenta específica para a lesão, que vai te ajudar a avaliar especificamente aquele caso, e não vai te deixar para trás, você não vai conseguir deixar para trás alguns fatores que você poderia acabar esquecendo durante o plantão. Daniel, então isso daí pode se comparar ao balanço hídrico, como se fosse uma planilha de balanço hídrico?
Exatamente. A gente evolui, na evolução a gente coloca que o paciente recebe a medicação e tudo, mas por que que a gente também faz isso no balanço hídrico? Justamente para eu ter, no final, uma avaliação quantitativa da evolução daquele paciente, o que eu não consigo com uma evolução de enfermagem. E aí Então, você consegue mensurar isso mais de forma mais rápida e clara e objetiva, né? exatamente, eu consigo olhar para uma linha de tempo, para uma cronologia, e eu consigo ver qual dia o paciente estava com a lesão melhor. Por exemplo, na quinta-feira passada, essa lesão estava 22, no score de 22. Hoje já está 24, então houve uma pequena piora. Essa pequena piora a gente não consegue perceber na evolução, muitas vezes, entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Com esses dados aqui, a gente consegue processar e formar informações mais completas. Por exemplo, ó, aqui eu estou trazendo dados também alterados, tá? Não são reais, mas bem perto do real. Eu consigo dizer, por exemplo, qual é a incidência de lesões dentro do meu hospital. Porque lembra daquela primeira ferramenta do código QR? Ela diz para mim quantas lesões novas eu tenho dentro do meu setor. Eu consigo pegar a tabela de todas as unidades, juntar e dizer quantas lesões eu tive no hospital e qual a média de lesões. Isso é importante para avaliar a qualidade técnica geral da minha equipe. E se a qualidade não estiver ruim, o que que eu tenho que fazer? Treinamento. Treinamento, e a gente tem que ser incisivo nos problemas para resolver o problema pela raiz, tá? Eu consigo, por exemplo, identificar qual que é a área que mais tem aberto lesão. Nesse caso aqui, eu tenho muitas lesões em região interglútea. Nesse caso específico, eu tenho ainda um problema muito grande de lesões de dermatites associada à incontinência, lesões por umidade. E aí, eu conseguiria ter essa noção avaliando apenas as evoluções de enfermagem? Até poderia conseguir, mas é um risco você não conseguir por causa desse desnivelamento que a gente enfrenta hoje em dia, tá? Então eu consigo ter um panorama geral muito legal, preciso, sobre o tipo de lesão que eu estou enfrentando no meu hospital hoje. E aí, se eu tenho uma grande quantidade de lesões interglúteas e lesões associadas à incontinência, eu tenho um problema agora que eu preciso resolver. Eu vou tentar resolver com treinamento, para que o pessoal siga um protocolo de inspeção perineal, abra a fralda a cada 3 horas, a cada 2 horas. Como o nosso público é muito idoso, o protocolo é inspecionar a fralda junto na mudança de decúbito, então ele inspeciona ali, vê se já tá na hora de trocar, principalmente se o paciente tem uma lesão. Então, a gente consegue ser preciso nos problemas que tem que resolver. E aí, agora fora da área de treinamento, de técnica, eu posso agora mostrar isso para a administração e falar para eles, olha, eu preciso de vocês um apoio em relação a um creme barreira, algum produto para evitar esse tipo de lesão, porque essa lesão é um problema do hospital. Eu consigo ter essa noção através do processamento de dados. Eu também consigo saber como que as lesões têm evoluído em geral. Por exemplo, nesse dado aqui, nessa tabela, eu tenho a evolução pelo score de Resvec. Aqui, por exemplo, na linha amarela. O paciente da linha amarela, ele tinha um Resvec de 10, piorou para 18, depois piorou para 19, 2 semanas depois. Mas esse paciente veio a óbito. Esse paciente aqui tinha muitas comorbidades associadas. Infelizmente, mesmo com todos os cuidados, a gente não conseguiu sarar essa ferida dele, não conseguiu reduzir essa gravidade da lesão. O paciente da linha verde também evoluiu negativamente, mesmo com toda a assistência de enfermagem prestada, evoluiu a óbito também, justamente porque tinha muitas comorbidades e um estado muito grave de saúde. Agora, o paciente da linha azul, por exemplo, ele começa aqui em um score de 7, evolui para 15 por uma intercorrência, mas a gente vai aplicando nossas estratégias e a lesão dele vai diminuindo. Ela diminui de 15 para 13, depois de uma semana de 13 para 4, depois de 4 para 0. Eu consigo comprovar aqui que eu cicatrizei uma lesão dentro da internação no hospital. O paciente da laranja, por exemplo, estava com um score de 7, evoluiu lá para 16, mas cicatrizou em uma semana. Era uma dermatite associada à incontinência, a gente conseguiu cicatrizar dentro de uma semana. Mesma coisa com as outras curvas. Essas lesões são lesões mais graves. São lesões mais superficiais. Essas lesões são mais graves. Como que tem cursado uma lesão grave dentro da minha instituição? Será que elas estão piorando? Estão melhorando? Assim, de acordo com a visão de vocês, só olhando a tabela, vocês conseguem dizer
se a maior parte das minhas lesões está evoluindo negativamente ou positivamente. Estão cicatrizando ou não? Quanto menor o número, melhor. Quanto maior, mais grave a lesão. Então, ao invés de eu olhar paciente por paciente, com todos aqueles dados que a gente coletou, eu consigo ter uma noção geral de gravidade das lesões. Nesse caso aqui, eu tenho mais lesões evoluindo bem do que mal. E aí eu consigo ter um panorama e eu consigo identificar problemas gerais da instituição. Será que minha equipe está trabalhando bem em relação às lesões? Será que precisa de algum apoio em relação a treinamento? Será que a avaliação das lesões complexas que não está legal? Então a gente consegue ser muito preciso com essas ferramentas de avaliação. E, gente, não se enganem, isso não é apenas para a gerência de equipe, isso não é apenas para o cargo de liderança de uma equipe, não. Isso aqui serve para você no setor entender bem como que está a sua equipe e a avaliação da sua equipe das lesões por pressão, tá? As suas estratégias e tudo, o resultado de todas as suas ações como plantonista, como enfermeiro assistencial, ao longo de um mês ou de uma semana, dependendo do tempo de avaliação. E aí, para concluir, todos fazem parte do processo de acompanhamento, todos sem exceção. O administrador que está lá em cima, que não entende nada sobre assistência prática, o negócio dele é gerência financeira e tudo, ele tem total função, papel com o acompanhamento dessas lesões também, porque é ele que vai tomar a decisão, juntamente com outros membros da equipe, a respeito do tipo de material que a gente vai usar, o que a gente vai comprar. Nem preciso falar do enfermeiro e do técnico de enfermagem, nem preciso falar, porque isso já é óbvio que são os agentes principais do acompanhamento dessas lesões. Equipes multidisciplinares, nutrição, fisioterapia. A nutrição está fazendo módulo proteico para o paciente. Será que essa lesão está melhorando? Será que talvez eu tive uma piora em uma lesão ali, mas o paciente não estava usando o módulo proteico? Já é um alarme para a nutrição. A gente pode avaliar esse paciente, será que ele tem a necessidade de indicação? Então é uma ferramenta que assegura a qualidade do trabalho. Tá? Trabalhar com... a gente não deve subestimar o poder da informação, nunca. Nós devemos trabalhar com precisão e ser incisivos na resolução dos problemas. A gente não pode dar margem ao achismo, os números nunca mentem, tá? Eu posso dizer para você que esse mês eu acho que está tendo muito assalto no Rio de Janeiro, mês passado não estava tendo tanto. Isso pode ser uma afirmação muito insegura, mas se eu disser para você que nós tivemos 300 assaltos no Rio de Janeiro esse mês passado eu tive 250. Qual é a única informação que eu consigo tirar disso que eu falei para vocês? Que os assaltos no Rio de Janeiro pioraram. Não tem como mentir. Os números, se eles são coletados corretamente, são processados corretamente, são uma informação mais próxima da verdade que a gente vai ter dentro do setor. Então, trabalhar com números elimina esse achismo da equação. Assegurar a qualidade do seu trabalho vai muito além de fazer um bom curativo. O trabalho com qualidade, assistência de qualidade, ela envolve um olhar holístico do paciente, não só de como ele está hoje, mas como ele estava em toda a internação. É esse olhar amplo, não só do paciente como um todo, mas de toda a temporalidade do paciente também. Eu espero que eu tenha provocado em vocês essa reflexão a respeito da avaliação do paciente de forma mais numérica, que também é importante, e não tenha assustado ninguém aí com esses dados, que na verdade é muito mais simples do que parece, tá? Para quem está na ponta, é uma ferramenta muito boa de avaliação, e se vocês quiserem conhecer melhor a respeito disso, eu me coloco à total disposição. Eu acho que todos nós aqui, em cada unidade de saúde, né, que cada um pertence aqui, ou cada hospital que está representado nessa reunião, consiga desenvolver uma ferramenta eficaz de acompanhamento de informação, de compartilhamento de informação entre os profissionais a respeito dos pacientes. Isso é muito importante, é fundamental estabelecer essa rede de informações para a gente conseguir colocar em prática e efetivar todas aquelas estratégias que o colega Daniel falou aqui anteriormente. Valeu, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Olá, Daniel. Brilhante sua apresentação, tanto a sua quanto do Daniel Gomes. Um tempo muito proveitoso. Eu acabei deixando vocês assim, não limitei o tempo de vocês, mas eu acho que quem está aqui participando está percebendo o quanto tem sido o agregador conhecimento aqui exposto. E eu fico muito feliz por isso.
Nesse momento, vamos abrir uma breve oportunidade para que os dois expositores eles possam interagir, porque provavelmente o Daniel Gomes deve ter algum ponto de questão em relação à apresentação do Daniel Leão. O Daniel Leão já tocou em algumas coisas que o Daniel Gomes falou, então eu abro essa oportunidade para vocês. Aos demais, eu não consigo abrir para todo mundo. Eu posso até aqui fazer a apresentação das perguntas que foram colocadas no chat. Mas eu vou abrir aqui a oportunidade para a Zoraide, que está me dando um apoio aí. Eu acho que ela daqui a pouco vai entrar e vai poder participar. E eu vi aqui uma enfermeira que eu gostaria muito que ela participasse. E aí eu não sei se ela ainda está aí, que é a Wessela. Wessela, prepara uma pergunta aí que eu queria ver a sua participação aqui. E aí, se você tem uma pergunta que quer que ela seja respondida aqui, coloca, por favor, lá no chat, que o Anderson vai me passar aqui. E aí eu já peço ao Anderson para disponibilizar o link para que você venha colocar as suas informações que serão colocadas no seu certificado. Então, já abro para os dois fazerem um trocadilho aí. Se tiverem alguma coisa para trocarem aí. Eu queria falar, Marcos, com o Daniel aí, até falei isso um pouquinho sobre isso com ele no privado. Eu acho que quando ele já chegou, a CPTIC já tinha estruturado, né? Mas pela abordagem dele, do que eu me lembro, muita coisa melhorou. Eu queria saber aí, na perspectiva dele, qual é o grande desafio, né, para se implantar um comitê de prevenção de lesão por pressão, né, de integridade cutânea, enfim, tem vários nomes, né? Qual o grande desafio de se implementar uma comissão que trate de integridade cutânea dentro do hospital? Perfeito essa pergunta. Assim, antes de falar sobre o desafio em si, só para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente tinha, né, ao começar, a gente não tinha nenhum sistema de informação próprio da CPTIC. O que a gente tinha ali era uma evolução, mas muito ainda bagunçada no sistema. A gente queria melhorar, então começamos do zero. Só que o que acontece? Não estou falando isso para vocês pensarem, nossa, mas que cara bom no que ele faz, ele conseguiu fazer o negócio do zero. Não. O que a gente fez foi rápido, foi simples, foi prático, justamente porque a gente não tinha tempo hábil para fazer muita coisa mirabolante. Essas ferramentas que foram desenvolvidas não foi coisa assim de muita quebração de cabeça, não. Foi um negócio bem objetivo, e o maior desafio, na verdade, não é produzir do zero essas coisas, não. É a adesão das equipes em geral, de forma regular, a essas ferramentas aí. A gente tinha muito problema no começo, isso foi até rapidamente resolvido, mas tinha muito problema no começo em relação a ferramenta tá lá, já treinamos todo mundo para notificar assim que o paciente chegasse na unidade, e o paciente chegava e ninguém notificava ou notificava errado. E o que acontece? Em janeiro e fevereiro, que foram os meses do ano que eu não estava presente, a gente tinha ali uma incidência de 8 lesões, 7 lesões. Aí quando a gente começou os trabalhos da CPTIC em março, as lesões de 8 pularam para 31, para 28 lesões por mês, digamos. Porque justamente a gente passou a notificar todas essas lesões, então a gente acabou com o problema de subnotificação. Então, o maior obstáculo sempre vai ser, eu acho, a adesão da equipe, mas eu acho que isso faz parte, tá? É uma coisa que a gente acaba passando por cima mesmo, em todos os processos acaba fazendo parte, é a adesão mesmo. E para quem está em gestão aí, né, e pegando o gancho da fala do Daniel, quer pensar na implementação da ferramenta, precisa estar preparado para o salto, né? Porque quando você fala em 2, 3, 5, 6... você pensa que pode estar subnotificado, né? E no mês seguinte você vira para 28, todo mundo pensa que o teu indicador ele piorou. Não piorou, é que agora você está mais sensível àquilo que está acontecendo, né? Acho que é isso. Ô, Daniel, eu queria fazer uma pergunta, te pedir para falar novamente sobre uma coisa muito importante. Antes de te explicar o que eu queria que você comentasse a respeito, eu queria comentar sobre algo que a gente descobriu logo no comecinho na CPTIC, que foi uma divergência muito grande entre as avaliações das lesões. Por exemplo,
eu tinha muito enfermeiro, né? Faz parte da cultura do enfermeiro, pelo menos no ambiente que eu estou inserido. Ele classifica a lesão como fragilidade cutânea. Ele escreve assim na evolução: esse paciente possui fragilidade cutânea em membro superior esquerdo. Aí você, como alguém que já dedica parte da sua vida a esse conceito, esse conteúdo de estomaterapia, você pensa, é só uma fragilidade, ele tem a pele fina, né, sensível. Aí quando você vai ver, a pele do paciente está toda cisalhada, sangrando, machucada, com curativo oclusivo. E aí ela era classificada como fragilidade cutânea. Eu queria saber a tua opinião a respeito do que você já encontrou aí em relação, ou como você resolve esse problema de classificação das lesões. Se na sua equipe isso é bem nivelado, certinho, todo mundo classifica da mesma forma, ou se existem variações que a gente tem que ficar assim, correndo atrás e explicando o tempo todo, como que é para você? Não é nivelado, né? Não é nivelado, eu acho que isso é uma grande dificuldade, é um desafio, né? E é um desafio que vem da cultura que vem mudando, né? Eu acho que quem chega hoje para o mercado chega muito diferente de quem chegava 10, 15 anos atrás. E a gente tem um esforço um pouco maior para trabalhar. E hoje, por exemplo, com o problema da pandemia, né, a gente tem muita gente formando, estudando em casa 2 anos, 1 ano e meio. Isso é um grande dificultador, né? Agora, assim, uma estratégia que a gente adotou, parece assim, primária, mas que deu muito certo. Algumas coisas que a gente só tinha no computador ou só tinha na pasta, a gente deixou visível para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para toda a equipe no posto. Por exemplo, eu quero estagiar uma lesão. Pô, eu estou vendo uma lesão, mas eu não sei se ela é 1, 2, 3, 4, se é não estagiável ou se é uma lesão axilar profunda. E aí eu tenho disponível lá no posto para ele virar o rosto e olhar e conseguir ter o link. É algo primário, né? Que você bota o desenho lá, a pessoa olha o desenho, copia, mas é algo primário, mas que entregou para a gente um valor, entregou para a gente um resultado que a gente esperava. Né? Mas eu acho difícil nivelar. De nivelar é difícil, cara. Perfeito. Eu acho, Daniel, ainda vou mais além. Essa sua estratégia de colocar a informação visível para o enfermeiro foi uma forma de treinamento passiva, porque o enfermeiro ele vai olhar uma vez ou outra, no próximo plantão ele olha de novo para classificar, mas quem sabe a partir do 3º plantão ele já gravou, ele já memorizou e ele já sabe avaliar corretamente. Exatamente. Assim, o treinamento a gente entende, né, que talvez não seja a ação mais forte, porque a gente muitas das vezes tem um turnover muito alto, tem um absenteísmo alto, então o treinamento ele se perde à medida que as pessoas elas giram, né? E aí quando você faz algo lúdico, que está ali na vista de todo mundo, aquele treinamento que seria uma ação fraca acaba se fortalecendo, porque todo mundo que chega consegue ver aquilo. O tempo está passando aqui, eu fico aqui preocupado com o tempo, mas o negócio está tão bom e agregador, mas a gente precisa dar continuidade aqui, porque o tempo não espera. Tá chegando. Ô, Marcos, deixa eu fazer duas ponderações. Teve uma pergunta que me chamou a atenção aí. Vocês podem olhar aí o chat, depois vocês disponibilizam o e-mail de vocês aqui no chat, que o pessoal direciona para vocês depois, porque eu estou preocupado com o tempo, para não ficar tão desgastante, mas pode prosseguir. A pessoa falou em relação à nutrição, muitas das vezes não ouviu o técnico de enfermagem. E aí eu acho que tem uma nutricionista, colega aí assistindo, que se posicionou, que está sempre atenta, né, ao que a enfermagem... É a doutora Érica. Isso. E eu gostei muito dessa fala dela, porque eu quero abrir um parênteses aí, que muitas das vezes a gente só solta a informação, só fala, né? E às vezes a gente perde o valor naquilo que a gente está falando, porque a gente muitas das vezes não fundamenta aquilo que a gente está falando. A nutrição quer ouvir a enfermagem, o médico quer ouvir a enfermagem, o fisioterapeuta quer ouvir a enfermagem, mas a gente não pode simplesmente virar para o Nutri ou para a Nutri e falar, não comeu. Mas não comeu por quê? Às vezes a comida está 2 horas na bancada e o ar-condicionado está ligado, a comida está gelada. Quando o paciente botou a primeira colher na boca, ele sentiu aquela comida gelada e ele não tem facilidade para esquentar a comida.
ele não vai comer, né? Então, eu acho que a nutrição, ela quer ouvir a gente, sim, mas a gente precisa, de repente, aí, dar uma trabalhada na nossa comunicação e na nossa bagagem também para ser ouvido com uma escuta um pouco melhor e uma fala mais assertiva também, né? Isso aí, a doutora Érica está aí, eu não sei se ela quer falar alguma coisa, então acho que... Bem, enquanto isso, vamos fazer aqui a pergunta da Flávia, que está perguntando para você, Daniel Gomes. Mas no cenário, em algumas instituições, como você mesmo disse, é difícil um profissional exclusivo para o paciente com mudança de 15 minutos, forma que foi travado o perfil para ele. Então, o que fazer nesse caso? Existe outra forma do procedimento para esse paciente? Primeira coisa, siga o protocolo da sua instituição, né? 15 minutos é aquilo que a literatura aponta de acordo com o perfil do paciente. A tua instituição, a tua gerência, a tua direção, a tua coordenação certamente já pensou sobre isso e já enxergou que 15 minutos não vai ser, o paciente ele não vai ser contemplado. Então, a tua instituição provavelmente vai falar de 2 em 2 horas. Mas a mudança de decúbito é tudo? Não. Pense nos protetores de proeminência óssea. Evite deixar o teu paciente com a fralda molhada. Pense em colchões especiais para esse paciente, né? Pense em manter essa pele bem hidratada. Pense em fazer uma boa parceria com a equipe da nutrição, porque eles vão ajudar no aporte nutricional adequado para esse paciente. Então, o que eu quero te dizer com isso? A mudança de decúbito é apenas de um elo aí que tem muitos pontos que nós podemos trabalhar. Pense na utilização de coxins, por exemplo, né, para o teu paciente. Eu acho que são medidas adicionais aí que nós vamos trabalhar para prevenir lesão por pressão. Maravilha. Doutora Érica, quer dar uma aguazinha na colher, rapidinho? Abre seu microfone. É isso. Está me escutando? Sim. Ela é doutora em nutrição aqui no Gasola. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. E a nossa fala foi muito pertinente. Eu não conseguiria fazer um trabalho adequado com o meu paciente se não tivesse formação constante da enfermagem, que está ali com eles o tempo todo, né, os técnicos, né, os enfermeiros. Então, geralmente, assim, vamos fazer uma troca de curativa. Eu peço para que me chamem. E, assim, eu estou numa equipe que todo mundo é muito unido. Então, eles já me chamam, Nutri, vem aqui, vamos trocar o curativo. Eu vou olhar, eu olho, sabe, como é que está a cicatrização daquela lesão. Assim, pergunto em relação né, à alimentação. Então, como você bem falou, às vezes o paciente está com recusa, mas, assim, a comida está fria, a recusa foi total, foi 50%, quanto ele comeu? Será que não é por falta de alguma prótese, né? Então, a gente tem que colocar uma dieta assim com outro espessamento, né? Colocar os suplementos no vale, tá? Com muita secreção. Então, a gente retira, por exemplo, o leite, adiciona o suplemento no suco, mas a enfermagem que vai me passando essas informações, né? Tá hipersecretivo, né? Aspirou quantos de secreção, se é um paciente em TQT, né? Como é que tá, se saiu resíduo de dieta, como é que tá, né, essa alimentação dele, né? Como é que tá a cicatrização? Então, assim, eu não conseguiria trabalhar adequadamente sem estar junto ali com a enfermagem. Perfeito, eu até me emociono. Lindo, lindo. Primeiro gosto, né? Então, uma outra pergunta aqui para o Daniel Leão. Os enfermeiros que estão comigo, técnicos. Legal. Daniel Leão, como vocês orientam o manejo do paciente de lesão terminal de Kennedy? A primeira coisa nesse... Tá aberto o meu áudio? Tá. A primeira coisa a avaliar no paciente com lesão terminal de Kennedy ou qualquer tipo de lesão mais complexa associada a um prognóstico ruim, a gente se certifica de que se realmente essa lesão atende aos critérios para ser classificada como lesão de Kennedy, se existe ali realmente uma falência cutânea por parte do paciente.
e ao mesmo tempo que a gente se certifica de que se isso é real mesmo ou não, por vários profissionais, não só o enfermeiro especialista do hospital ou o plantonista, depois que isso é comprovado, a gente tenta ao máximo proteger aquela lesão, porque nem sempre o paciente segue aquele prognóstico que a gente imaginava. Às vezes o paciente se recupera, sim, e a lesão que se cursava um destino ruim, né, um prognóstico muito ruim, passa agora a querer melhorar, e a gente não pode deixar nunca de oferecer para a lesão e para o paciente todos os recursos, sejam eles de habilidade de mudança de decúbito ou de proteção e material para cicatrização, para que depois eu consiga fazer a cicatrização, promover a cicatrização naquele meio da lesão. Então, dizer que é uma lesão de Kennedy não é uma condenação para a lesão, não. É só que a gente vai mudar a nossa conduta para não desbridar, para não tentar procedimentos mais invasivos ou tentar desbridamento químico ou mecânico, que seja, ou instrumental. A gente vai proteger a lesão ao máximo contra infecções, porque se ela não seguir depois esse mesmo prognóstico, evoluir positivamente, que é o que a gente espera, a gente está pronto para promover outro tipo de conduta de tratamento e tentar a cicatrização. Aí. Perfeito. Perfeito. A outra pergunta aqui, eu acho que eu vou ficar só em essa e mais outra, que acho que a interação depois pode acontecer com os palestrantes. Vocês vão disponibilizar o e-mail? Quem tiver mais alguma outra pergunta vai direcionar para vocês. A pergunta da Ana Lúcia é a seguinte: paciente com lesão por pressão em região sacral, já na fase final de cicatrização, queixando de dor intensa é normal? Se intensa ou não. Ou não, dizer que é normal é difícil, porque a gente vai precisar estar muito fino nessa avaliação da percepção da dor do paciente, né? Será que a dor é por conta da lesão propriamente dita? Né? O escopo fica difícil de avaliar, mas dentro do pacote de medidas que a gente usa lá no hospital, a gente avalia dor no paciente em todos os estágios da lesão por pressão, e a gente avalia a dor no paciente em todas as classificações de acordo com o Braden, que é o instrumento que a gente usa lá no hospital, desde do risco leve ao risco altíssimo para a lesão por pressão. A gente está sempre avaliando a dor do paciente. Então, assim, a dor ela precisa ser avaliada e precisa ser tratada, né? O paciente está no hospital, a gente não quer que ele sinta dor, mas falar sobre a dor intensa nesse paciente, às vezes é um pouco difícil, porque a gente vai precisar ter um olhar mais fino nesse paciente. E complementando tua fala, Daniel, geralmente a dor pode ser associada também a um processo infeccioso, a gente tem que prestar muita atenção, pelo menos na minha prática, eu não vejo muito, no final da cicatrização, a presença de dor intensa por parte do paciente. Geralmente o que acontece é prurido, o paciente sente mais coceira na região, mas não muita dor. Assim, claro que tem casos e casos, mas eu pelo menos trataria como um sinal de alerta, para a gente ver se realmente, se essa dor acontece mais durante a noite ou amanhecer, se existe outros sinais de infecção relacionados, ou se o paciente está ficando posicionado muito sobre aquele local, e isso pode estar causando dor também, ou proeminência óssea também no local da lesão, isso tudo pode piorar a dor, né, percebida pelo paciente. Perfeito. Vou abrir aqui agora o microfone para a professora Zoraide, ela que é gestora do setor de qualidade aqui do Hospital Municipal Ronaldo Gazola. É uma satisfação e uma honra tê-la participando. Já disse para ela que um dos presentes de Deus para a minha vida neste ano foi ter conhecido a professora Zora. Ela é professora da UERJ, e eu não posso ter um momento desse aqui sem a participação dela. Eu não sei se a Wesley está por aí, que eu queria que ela participasse também. Mas, professora Zoraide, pode falar. Gente, em primeiro lugar, assim, queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar mediando com vocês, né? Não poderia perder a oportunidade, mesmo estando de plantão, né? Porque meu superpoder também é ser enfermeira de CTI pediátrico, e hoje, por acaso, eu estou no meu plantão. E eu queria aproveitar para duas questões que são importantíssimas. A primeira questão é
a questão do round, né, da discussão, da transição de cuidado, de como é importante para a gente, não só entender a questão dos mecanismos que levam à questão de lesões, mas principalmente para a gente poder traçar uma conduta conjunta, né? Hoje eu vejo quanto às vezes a gente ainda tem essa fragilidade, e assim, eu tenho inúmeros cases de sucesso de que a nutrição foi extremamente positiva, a físio, todas as equipes, elas ficaram em prol de pacientes que a gente teve uma recuperação muito importante. Um outro ponto aqui que eu fiz as minhas considerações é em relação à fala da Flávia Magalhães, que ela fala sobre a questão de cuidados que a gente tem que ter com alguns pacientes que já têm algum tipo de restrição. Algumas pessoas sabem, eu sou enfermeira da terapia intensiva do INTO, né? Onde nós temos os pacientes em traumatologia e ortopedia que têm inúmeras restrições de mobilização, né? Porém, a gente entende que se não dá para a gente conseguir mobilizar, que pelo menos a gente faça o alívio de pressão, né? E o alívio de pressão ele pode ser feito por inúmeras coisas, né? Inclusive com a questão dos coxins. O que não dá é para você deixar o paciente ali com a ação de estar todo momento ali, ou com muita umidade, ou com cisalhamento. Então, tudo isso é um cuidado que a gente tem que ter. Dá para a gente mobilizar paciente politraumatizado, sim, com a ajuda de coxins, e dá para evitar lesão também. E, assim, para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer que enfermeiros, médicos, físios, nutris, eles são muito importantes dentro desse processo, tanto da prevenção, tanto quanto cuidado. E aí eu queria aproveitar para parabenizar o pessoal do grupo de especializado em lesões de pele do próprio Hospital Ronaldo Gazola, Hospital Municipal, em que estão concorrendo no Laboratório de Inovações Tecnológicas da OPAS, com a mandala de prevenção, né, em paciente em posição de prona. E, assim, isso mostra que foi que os dois palestrantes, Daniel, né, os dois colocaram que o desenvolvimento de tecnologias nem sempre são somente tecnologias duras, né? Às vezes a tecnologia leve, e a tecnologia leve e dura com as suas formas de fazer, você fazendo de um jeito diferente, você mostrando através das questões dos seus protocolos, como você pode fazer diferente. A gente teve uma situação bastante positiva num momento tão ruim que foi 2020, onde os nossos pacientes acometidos com o Covid, eles já tinham uma predisposição maior. E o trabalho do pessoal foi incrível e, assim, vai arrasar na OPAS, com certeza, no Laboratório de Inovação. E, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado junto com as meninas aí, de estar orientando o trabalho, o Anderson também, aí do Núcleo de Segurança, também dentro desse trabalho. E, assim, gente, o cuidado ele tem que ser baseado em evidências. Então, assim, lembrando sempre que o foco de todos nós estarmos aqui até as 21h10 é o nosso paciente. Então, nós estamos por eles. Então, estudar, sim, basear nosso cuidado em evidências também, principalmente. E, assim, é uma honra estar com vocês, trocando até esse horário, né? E, assim, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de muito frutos positivos, né, no hospital, que é uma semana importante aí para a mobilização dessa questão da prevenção de lesão. E está todo mundo super de parabéns e agradecer aí Daniel Leão, Daniel Gomes, por estar brilhantando essa noite conosco. Olha, eu ia fazer a ênfase do nosso departamento, que tem um trabalho efetivo aqui, que é a GELP, e aí a Zora já fez as colocações aí de evidência aí do trabalho que a GELP tem desenvolvido neste hospital enorme, né? Nosso desafio é muito grande, mas nós temos enfrentado e temos obtido os resultados. Eu vi que o Anderson colocou a carinha dele ali, ele é o enfermeiro responsável pelo núcleo de segurança do paciente. Antes da Wesley, ele vai dar uma aguinha na colher rapidinho ali, e a gente já vai terminar já. Anderson, aguinha na colher. Tá, gente, é bem rápido, prometo.
É mesmo para fazer um agradecimento. Agradeço a todos vocês por estarem aqui acompanhando a gente nesse webinário. Agradeço aos convidados também por estarem compartilhando conhecimento com a gente. E, em particular, eu gostaria de agradecer a duas pessoas, né, que são amigas minhas de outra instituição que eu trabalho, né? A minha rotina de enfermagem é a Anne, e uma técnica de enfermagem que já trabalhou comigo no outro hospital, a Tainá, que elas estão aqui também participando desse webinário. Meninas, muito obrigado pela participação. E a enfermeira da CCH, a Patrícia, também, que está aí até agora assistindo a gente. Que ótimo. Então, valeu, Anderson. Wesley, eu queria que você também fizesse uma aguinha na colher. Você sabe que você mora no meu coração, essa pequena grande enfermeira. É verdade, a recíproca é verdadeira. E primeiro, parabenizar ao Daniel Gomes, ao Daniel Leão, a você, Marcos, a todos os envolvidos na construção desse webinar. Parabenizar os participantes, né, que estão aqui em busca de conhecimento. Temos grandes desafios que foram perfeitamente explanados aqui nesse webinar. Um prazer ter assistido essa aula, mas eu creio que avançamos bastante e estamos em busca de melhorias desses resultados aí, né? Desses indicadores. É um desafio muito grande, mas eu acho que é alcançável a gente poder diminuir um pouco, né? Essa situação que onera tanto as instituições hospitalares, como também traz grande aflição, né, para o paciente, para o familiar, porque uma ferida, né, às vezes prolonga uma internação, enfim. Então, assim, parabéns, não tenho perguntas, foi maravilhosa a apresentação, a explanação, estarei sempre presente aqui para poder prestigiar vocês aí nesses eventos. Parabéns a todos, tá? Um grande abraço, muita saudade. E eu também, estou morrendo de saudade. Então, gente, estamos caminhando para o final. Só relembrando aí, nós disponibilizamos o link aí, se você tem interesse no seu certificado, nós vamos gerar essas 2 horas para vocês. Eu também não posso encerrar essa webinar sem agradecer a Superintendência da Enfermagem, especificamente a enfermeira Daniele Basílio, que ela é a gestora da GELP deste hospital, e os demais superintendentes, que é o Sormani, o Charles e a Alessandréia. E, olha, eu me senti muito honrado com a presença de todos vocês. Pode ter certeza que nós estaremos promovendo outras oportunidades para estarmos aqui, compartilhando conhecimento, fazendo as nossas reflexões. Desde já eu agradeço a todos, muito obrigado. São 21h13. Eu vou abrir apenas para os palestrantes se despedirem e nós ficaremos aqui por último para fechar a janelinha. Se eles não colocaram ainda o e-mail dele, Daniel, coloca lá, caso alguém tenha mais alguma dúvida, vocês terão esses acessos via e-mail, tá bom? Façam a participação final de vocês de despedida e estarei aqui para fechar a última janelinha. Nós, da educação, estamos aqui disponíveis, abertos para o que vocês precisarem. Um beijo no coração, que Deus continue abençoando a todos. Vocês podem se despedir. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? São 21h15 aí, nós temos 97 pessoas ao vivo aqui com a gente, Marcos, Wesley. Foi um prazer te ver de novo, com a telinha embaçada, mas muito bom te ver e te ouvir mais uma vez. Eu tenho uma página lá no Instagram, tá, gente? Que eu falo só sobre feridas e curativo. Eu botei o link aí no chat, mas vou colocar de novo. Se você quiser me seguir, manda mensagem lá no direct. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês lá no History e eu vou respondendo durante a semana assuntos em relação ao webinar de hoje, beleza? Um beijo no coração, Marcos. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, hein? Pessoal, valeu, foi um prazer também, espero que a gente tenha outras oportunidades de se conhecer melhor e conversar. Essa foi a primeira vez que eu tive contato com vocês, achei sensacional. Espero que a gente consiga caminhar bastante aí, porque sei que todo mundo tem muita coisa para me passar, talvez eu tenha alguma informação nova para vocês também, e novas conversas aí, eu acho que serão muito, muito proveitosas para a gente. Então, contem comigo e até a próxima. Gente, muito obrigado. Desculpa não poder abrir para outros mais, senão vai ficar muito tarde.
Queria eu poder ficar mais tempo aqui, mas a gente sabe que fica cansativo para alguns. Eu acho que a gente conseguiu alcançar um pouco da proposta e nós vamos deixar um pouquinho do quero mais. Fiquem atentos, nós estaremos nos comunicando e sabendo sobre as nossas atividades pelas redes sociais. Muito obrigado, um beijo no coração. Ficarei aqui para fechar a última janela. Eu gravei, se vocês desejarem a gravação dessa webinar, é só entrar em contato conosco. Os slides também foram disponibilizados pelos expositores. Quem desejar também entre em contato conosco. Um beijo no coração, uma boa noite de sono a todos. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Obrigada, Boa professor. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Você pode... Boa noite, parabéns, até Boa a noite, próxima. tchau, obrigadão, beijão.